O aeróbico foi muito mais do que um exercício para eu perder peso, e eu vou contar para vocês por quê. Oi gente, tudo bem com vocês? Apesar da maioria de nós já saber que musculação acaba emagrecendo mais, porque tem muito mais gasto energético na recuperação de fibras musculares, e também, apesar de ser minha atividade física favorita, sempre falo isso, a estrela do dia é o exercício aeróbico. E eu vou contar pra vocês por que disso, porque na verdade a maioria de nós reclama muito de fazer aeróbico, porque é meio chato, você fica lá sempre fazendo a mesma coisa, sabe, na academia e fala, ai, jura que eu vou ter que fazer isso? Por tanto tempo, né, porque você precisa até fazer uma quantidade maior de tempo do que a própria musculação, mas calma, eu vou explicar para vocês por que disso. Durante muitos e muitos anos da minha vida, eu fui uma pessoa muito retraída. Eu quase não falava, principalmente se fosse de algum assunto emocional de verdade. Eu conversava com poucos amigos e eram assuntos muito específicos do dia a dia e tudo mais, nunca era alguma coisa realmente sobre mim. Isso aconteceu durante muitos anos da minha vida, até ali quase uns 20 anos eu era, sabe, dos 15 mais ou menos eu comecei a falar e ser mais extrovertida, mas sobre mim eu realmente não falava quase nada. Muitos amigos meus, próximos inclusive, não sabiam das minhas maiores dores e tudo mais, que eu vou contar pra vocês no decorrer do canal, é claro, porque isso faz parte do porquê eu engordei tanto, mas a maioria não sabia, eu sempre guardava pra mim. E isso me gerava muita compulsão de pensamentos, né, e de coisas ruins, e causava bastante confusão. E quem percebeu essa minha retração foi meu primeiro terapeuta, né? E na época que eu comecei a fazer terapia com ele, eu tinha 5 piercings orais. Eu tinha na boca, eu tinha 2 na língua, eu tinha na trava de cima da boca e embaixo da língua, na trava de baixo da língua. Eram 5 piercings orais. Eu vou explicar para vocês um pouquinho mais pra frente sobre isso da oralidade, né? Falar, comer e essa sensação toda, mas eu vou precisar explicar outras coisas antes, então a gente vai indo na sequência. E aí o fato é, eu usava esses piercings para segurar as minhas emoções, para não expor minha opinião, para não resolver problemas, para não falar, né, de uma forma geral. Então quando eu ia falar alguma coisa, eu segurava no piercing, sabe? Eu ia me expor, eu segurava. E foi ele que me atentou para isso, porque isso era tão involuntário que eu não pensava, sabe? Era difícil eu expor minha opinião. Eu falava sobre várias coisas, mas me impor, e eu era muito insegura, eu era muito, né, como eu falei, retraída, era muito eu, era em mim. Então, sabe, eu lidava com tudo, era tudo pra dentro, era tudo pra mim, então isso, e a comida inclusive, né, que eu lidava com, sei lá, quase 100% dos meus problemas comendo, então era tudo pra dentro, era a respiração, travava, e aí eu trazia, era pra dentro, comida pra dentro, era tudo muito interno. E isso, né, até se você for analisar fisicamente tudo, isso vem muito de encontro com isso que eu falo, sabe, da gente soltar e fluir com a vida, era exatamente o contrário, eu me retraía, me fechava, então musculatura toda tensa, né, de uma rigidez, querendo controlar as coisas e era muito eu, sabe, assim, não quero sair daqui. E isso também trazia, né, aquela proteção da barriga, assim, né, é meu, sou eu, é só comigo, eu não vou expor, eu não vou falar, né, o que eu penso é só, sabe, umas coisas assim, e isso era tudo automático, era tudo inconsciente, eu não pensava assim, eu não vou falar para as pessoas, não, eu simplesmente era assim, né? E eu achava que era assim que era para ser. Então era bastante difícil de lidar com essas coisas e aí eu lidava comendo, que foi o que eu consegui. Então eu entrava nesse círculo de não falar e daí comer porque eu não falei e aí, né? E aí meu terapeuta me sugeriu então começar a fazer atividade aeróbica assim um pouco mais intensa. Correr, nadar, pedalar, dançar que nem louca em casa, qualquer coisa que fizesse a minha respiração entrar em fluxo, né? Qualquer coisa que saísse do padrão de pra dentro. Ele falava, é pra fora. Fica suando e começa,
né? Colocar isso pra fora, colocar a intenção de que você quer soltar esse peso todo. Não só esse peso na balança, né? Não é só uma questão de emagrecimento, mas soltar o peso de achar que você não merece, soltar o peso de achar que você precisa agradar alguém, soltar o peso dessa comparação que você tem com outras mulheres, soltar, né? E aí eu comecei a fazer isso. No começo eu até pensei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Como assim, soltar peso das costas na atividade? Eu não conseguia entender direito essa relação. Mas como ele disse que o intuito era esse, eu comecei a fazer isso. Então eu sempre tinha essa intenção de... Eu pegava as coisas que aconteciam no meu dia e começava na esteira. Claro que no começo era com uma intensidade muito mais baixa, porque eu não tinha a resistência que eu tenho agora. Mas aí eu colocava essa intenção, sabe? De soltar o que tinha acontecido no meu dia, o que tinha acontecido na minha semana, os sapos que eu tinha engolido, sabe? Eu ficava pensando em tudo isso, colocando pra fora. Às vezes eu até simulava algumas frases que eu gostaria de ter falado pra pessoa que me ofendeu, que me magoou, que eu tinha que resolver alguma coisa. Podia ser uma coisa simples, mas mesmo assim eu não falava. Então eu comecei a praticar isso assim, no pensamento, colocando pra fora. E aí, como eu também não tinha resistência de agora, me vinham também algumas imagens junto com isso do tipo, mas você não vai dar conta de fazer isso daí, você vai ficar quanto tempo? Aí meia hora? Acho que não. E aí eu também comecei a trabalhar outras coisas, né, afirmativas pra mim. Então assim, eu vou dar conta sim, eu consigo, eu posso, mais um pouquinho, são mais 5 minutos, eu vou conseguir, foca, presta atenção, isso vai fazer bem pra você, sabe? Então eu fui fazendo essas duas coisas junto com o exercício aeróbico. E isso mudou muita coisa. Porque normalmente as pessoas acham, e eu também achava no começo, que eu tinha que primeiro saber o emocional para depois ir para ação. Então, ver o que estava me bloqueando para eu não ir para academia, ver o que eu estava sentindo em relação a seguir uma dieta, para, sabe, assim, como se você tivesse que encontrar motivação, encontrar o seu foco, o seu centro para você poder ir lá e fazer, né? E aí sim você faz mais inteiro, mais íntegro. Só que o caminho inverso é muito mais fácil. Primeiro você vai pro corpo e aí você consegue mudar a consciência e aí sim você vai sabendo o que é. Porque você ficar pensando em casa o porquê você não tem vontade de ir pra academia não vai mudar absolutamente nada. E você não vai. Você vai ficar sempre naquele mesmo padrão, né? Pensando, mas as pessoas vão me julgar, eu vou ficar me comparando, é um saco fazer musculação, não tem nada pra fazer lá, sabe umas coisas assim? E aí você acaba não indo. E aí se você vai pra ação, você começa a lidar com essas coisas que você fica só pensando, e aí você fala, mas as pessoas não me julgam muito na academia. Ok, tem um ou outro que julga, mas isso é tão pequeno perto daquilo. Mas eu não gosto de fazer musculação. Mas, de repente, lá na minha academia tem uma aula de qualquer coisa, de dança ou de tecido acrobático ou qualquer coisa que me interessa mais. E aí você vai pra ação. E aí o seu corpo em movimento, ele faz movimentar todas as outras áreas da sua vida. E aí nisso você pode mudar a consciência, pode sair daquele padrão de pensamento que é quadradinho, que é só aquele, e você abre um leque de possibilidades de outras coisas, e aí talvez você acabe descobrindo por que você não queria ir antes na academia. Né? Mas ir para a ação é muito mais rápido, o resultado é muito mais eficiente do que você pensar antes de fazer a ação. Né? E aí, isso daí eu aprendi tudo fazendo exercício aeróbico, então foi uma coisa muito, assim, sei lá, foi incrível, foi super interessante de ver que realmente colocando o meu corpo em movimento, todo o resto da minha vida também entrou em movimento, né? De soltar esse peso, hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais leve, né? E agora tanto falo sobre as minhas coisas para as pessoas que resolvi fazer o canal para realmente contar mesmo e inspirar pessoas e, né? Sei lá, o meu único intuito que eu sempre falo é lembrar vocês de que vocês têm o potencial para fazer o que vocês quiserem, sabe? Porque eu também não acreditava em mim, eu também achava que eu não merecia um monte de coisa. E aí eu vi que, olha só, eu tô fazendo, né? Pode ser que eu não tenha ainda alcançado tudo o que eu sonho, mas eu tô indo. E isso já é mais importante do que ficar sentada esperando alguém me dar. Né? Você poder fazer por você é uma das coisas mais incríveis que tem, assim.
É o maior ato de amor próprio que eu já pude experimentar na vida, é eu conseguir fazer por mim as coisas que eu quero ter, né? Então, caso você tenha alguma história parecida com isso, de colocar muitas coisas pra dentro, de engolir muito sapo e de não se expor e tudo mais, faz esse teste do aeróbico e depois me conta. Eu espero que ajude você também. Um beijo e até o próximo.